No mês de maio, nós comemoramos o mês da família. Especificamente aqui na igreja, o tema sempre tem sido família nas mãos de Cristo. E hoje o tema da mensagem é a missão da família cristã. Ora, queremos enfatizar a família cristã. Por quê? Porque hoje tem a família segundo a lei. Qualquer ajuntamento hoje pode ser uma família. E aí surgem as polêmicas dos ajuntamentos diversos, né? Dois homens, duas mulheres, não importa, juntou, permaneceu determinado tempo, segundo a lei, né? Família. E advogam muito isso. Mas daí é possível ter família de animais. Lembrando, o conceito aqui, né? Você pode falar, tem família de animais, tem família, ajuntamento de pessoas, tem família que muitas vezes a gente considera um ajuntamento para um objetivo, e aí a família da empresa, nós somos uma família, porque há tantos anos que nós trabalhamos juntos, nos vemos, passamos o dia juntos. São conceitos modernos de família, mas o nosso interesse é quanto à família cristã. E o que nós consideramos como família cristã não é um ajuntamento em si, mas é uma decisão de um homem e de uma mulher de se casarem segundo o mandamento de Deus, porque assumem na vida a fé em Cristo Jesus. Pessoas que foram batizadas, fizeram profissão de fé, assumem no mundo, para si e para os outros, a fé em Cristo Jesus. Sabem-se que sua vida é regida pela fé em Cristo Jesus, e que em qualquer ambiente irão expressar essa fé. Então, ao se casarem, vão formar uma família cristã, ou seja, serão um grupo de pessoas que expressarão e reproduzirão a fé em Cristo Jesus. Por isso, família cristã. O alvo, então, do ajuntamento, se assim queremos dizer, deles se ajuntarem, deles se casarem, é para cumprir o mandamento de Deus e viverem a fé em Cristo Jesus, porque são crentes. Daí essa questão de sermos família cristã. Então, é bom a gente especificar, qualificar, definir, e aí podemos, o que é família cristã e que família nós estamos falando. Qual o nosso entendimento de família cristã? Então não é só família, porque se eu uso o termo família, tem diversos modelos, mas queremos falar de família cristã. Então qual a missão da família cristã? Daí a leitura do texto bíblico em Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao 9, do 2 ao 18 ao 25, para nós compreendermos qual o propósito da família cristã, sua missão no mundo, porque Deus cria a família. Novamente, nós estamos dizendo que a família é uma criação de Deus. Lembrando, somos cristãos. Então, para nós, foi Deus que criou todas as coisas, foi Deus que criou o ser humano, então foi Deus que criou a família. Não é um evolucionismo, não é uma adaptação, é um projeto. Família é projeto de Deus. Qual a missão? Primeira missão da família cristã é
vivenciar-se como criação de Deus, boa criação de Deus. Não foi assim? Deus criou todas as coisas, olhou e disse: é bom. Quando Deus criou o ser humano e a mulher, porque disse que não era bom o homem estar só, porque de todos os animais, de tudo, parece que existia um para o outro, e estava faltando um para o outro no homem. Então, foram criados por Deus. Então, a missão da família cristã é refletir a boa criação de Deus. Essa é a primeira missão. Então, família tem que ser algo bom. Não um tormento, não um espaço em que parece que é melhor lá fora, não dentro. Se é boa criação de Deus, se veio das mãos do Senhor, se é a criatividade de Deus que está na nossa família ou na família, então louvamos a Deus por tão boa criação, a família. Então temos que valorizar, amar, servir bem a família e servir-se bem da família. Servir-se bem da família significa: eu tenho que aproveitar o máximo do ser família e do estar com a família. Família não é somente um lugar em que, um apartamento em que durmo. Família é um estado. Eu estou com ela em qualquer lugar. Família vai comigo, está comigo. A família não mora comigo, ela está comigo, né? Morar conosco mora qualquer pessoa. Assim seja, convidado e permitido. Família não é algo que está conosco, faz parte do nosso ser. Por quê? Tanto que no casamento, 2 se faz um. Para mostrar que é ligação, é aliança, não existe separação no tempo ou no espaço. Distância não separa, tempo também não. Isso mostra uma coisa, é que engana-se quem diz não tem um tempo. Se não existe separação, tempo e espaço não separa, porque faz parte do ser família. Então essa é a missão primeira da família cristã: ser reflexo da boa criação de Deus. Deus criou tudo perfeitamente, ordenadamente, e aí você olha para o universo e se encanta com ele, olha para as leis da física, da matemática, olha para toda a estrutura cósmica, olha para tudo e se encanta, pois com essa mesma sabedoria, com esse mesmo poder, Deus criou a família, porque é criação dele, e você reflete em família, com família, tudo isso. A grandeza do universo está também na grandeza da família, porque veio das mesmas mãos e do mesmo poder. Essa é a missão da família: ser a boa criação de Deus, ser reflexo da criação primeira do Senhor. E mostra uma coisa nisso, é que como criação primeira, nós não podemos reproduzir a criação segunda, que é da influência do pecado. Pós-Jardim do Éden, em que filho agride pai e mãe, mata o irmão, aí Caim e Abel. Não, essa daí não é a criação primeira, é a criação segunda.
é a criação nascida da morte, do pecado, da desunião, da intriga, como boa criação de Deus, como criação primeira do Senhor. Nós não podemos refletir em família esses dramas. Essa é a missão da família, primeira missão, ser a criação primeira de Deus, porque quando Deus cria a família, o pecado ainda não tinha criado a malignidade humana. Então, temos que sonhar justamente com o Éden familiar, com o jardim familiar. Temos que sonhar e buscar ser justamente palco da criação primeira, boa criação de Deus, que Ele olha e diz: é bom. Segunda missão da família cristã: encontrar identidade para levar o homem e a mulher a encontrar identidade. Que é justamente encontrar razão de ser no mundo. Olha, o que existe de homens e de mulheres que só estão perambulando, mas não sabem por que nasceram, para que nasceram, por que existem. O vazio existencial hoje é enorme. Principalmente hoje, a geração jovem, se você for conversar com eles não sabem por que existem. E são profundamente angustiados, porque são profundamente vazios, porque não encontram propósito. Por que nasceram? Parece que não existe um propósito maior, algo maior que o sustente, mas só o passageiro. Daí que, para entrar numa depressão, basta negar alguma coisa, ou não conseguir alguma coisa. Conheço muitas pessoas, conhecia, que tiraram a vida e depois você vai investigar, é porque brigou com os pais, perdeu o emprego, quis alguma coisa, mas não conseguiu, e simplesmente se suicidou. O que mostra é que as pessoas estão alimentando o coração com pequenas coisas, a tirania do pequeno prazer, porque algo maior não o sustenta, que é justamente propósito de existência. E para ter propósito de existência tem que ter a resposta para a pergunta: você nasceu por quê? Para quê? Com qual objetivo? Porque se for só para nascer, se for a existência, se for nascer, crescer e morrer, é nada. Daí a vida é muito vazia mesmo. O propósito da família, a missão da família cristã, é justamente ser esse espaço onde homem e mulher encontram sua identidade, seu propósito de existência. Perceba que Deus criou o homem, e chega um momento que diz o texto bíblico que ele diz: não é bom que o homem esteja só, porque havia um vazio existencial, havia uma desconformidade, porque até os animais tinham o quê? Homem e mulher, macho e fêmea, e aí estava havendo uma desconformidade, o homem sozinho.
o homem solidão, o homem vazio, o homem sem conexão, o homem sem relacionamento de igualdade, pessoa a pessoa. Não é esse o propósito de Deus para a existência humana. Viver sem relacionamento, sem pessoa, olho no olho, sentimento no sentimento, sem desenvolver possibilidades de emoções. Não é o propósito de Deus que o homem vive só de trabalho também. Adão só cuidando do jardim. Não era isso? Dando nome para animais. Ser humano no jardim cuidando de tudo aquilo. Passava o dia trabalhando, a noite dormindo, o outro dia trabalhando, a noite dormindo. É desconformidade com o propósito de Deus. Porque propósito existencial de Deus, primeiramente, é refletir a glória dele e glorificá-lo. Por isso o homem está ali, para glorificar a Deus. Tudo pode falhar em nós e para nós, mas não pode faltar jamais adoração em nós, porque é isso que nos eleva, é isso que nos conecta com a verdadeira existência. Para isso nascemos, para adorar a Deus. Outro propósito de nossa existência: ser pessoas relacionais. Daí aparece Eva. Não é bom que o homem esteja só. Só para o trabalho, só para isso, só para aquilo, não. Não é bom que ele esteja só. Farei uma auxiliadora, alguém para estar junto, alguém para que ele possa conversar, apoiar, alguém que ele diga, querida, me ajuda aqui, me apoie aqui, me escute aqui, converse comigo agora. É a quebra da solidão, é a quebra do homem somente trabalho, homem somente solidão, homem somente sozinho. Porque o propósito de Deus é que o ser humano seja de relacionamento. Então, nisso a família tem que se tornar em sua missão, a família cristã, um lugar em que as pessoas encontram o propósito de adorar a Deus. Daí, jamais serão vazias de propósito. Quando encontram alguma decepção, quando não conseguem o que querem, isso não atinge fatalmente o coração, porque elas sabem, eu não vivo somente para isso, e isso é somente passageiro, coisa que acontece na vida, mas o que me preenche, e eu nasci para algo maior: adorar a Deus. Eu nasci para olhar para o alto. Não sei se vocês sabem, mas dizem que o ser humano é o único ser que olha para cima, né? Para contemplar. Para contemplar. Ou seja, para buscar o maior. Somente o ser humano. Na missão da família, ela deve ser o espaço onde as pessoas encontram identidade, razão de ser.
elas sabem que são, mas isso só ocorre quando existe relacionamento, conversa. Hoje na escola dominical nós estávamos falando aqui sobre, conversando e contando experiências de como os nossos pais nos educaram, né? E que até hoje a gente vive preso a uma determinada educação. Eu falando como até hoje eu resisto a chamar alguém mais velho do que eu de você, mas sempre é senhor, ou a uma autoridade maior do que eu, né? Ele pode ser mais novo do que eu, mas se tem um posto acima de mim, é senhor, e eu não consigo chamar de você, trava. Por quê? Porque fui educado assim. E isso era ensinado na conversa. Minha mãe, meu pai dizia: meu filho, olha, os mais velhos você tem que chamar de senhor. E se eu ouvir você dizendo você, eu desrespeitando, você sabe o que vai acontecer. Então, isso aí já era regra. Até falei que às vezes eu encontro alguma irmã assim, né, eu digo, eu gosto de chamar muito de dona, né? Ah, dona Aparecida, dona. Às vezes quando é fora, eu chamar o irmã, eu digo, vai que não entenda, mas porque também fui ensinada dona, né? Ah, dona Maria, dona esse, dona aquilo, né? Senhor fulano, né? Seu, né? Era aquela. Por quê? Era mais velho, todo respeito, ponto final. Sim, o relacionamento, a missão da família cristã é que as pessoas em relacionamento gerem identidade, gerem uma sabedoria de ser no mundo, de tal forma que elas sabem muito bem de onde vieram, quem são e para onde vão. E aprendem isso em família, não fora da família. Mas o que está muito difícil hoje é dialogar em família. Não sei se vocês já perceberam isso. Está muito complicado. Por quê? Os pais já não escutam os filhos e os filhos não escutam pais. Porque só se sentam às vezes para reclamarem. Porque a única comunicação que existe hoje é reclamação. Né? Você não fez isso. Se eu te pegar, olha, é a última vez que eu vou falar. E aí vai. Mas as conversas necessárias não são sermões, são relacionamentos. Que a Bíblia diz, ao deitar, ao andar, né, ensina a criança. A gente tem que aproveitar os bons momentos para as boas conversas. Mas nós só queremos ter as boas conversas nos momentos inapropriados, quando a gente está com raiva. Criança faz alguma coisa, o adolescente, o jovem, aí a gente está com raiva, senta aí porque eu vou ter uma conversa com você. Não, você não vai conversar. A boa conversa acontece justamente como a Bíblia diz, ao andar, ao deitar, que está tudo pacífico. Você está andando com uma pessoa, está passeando com uma pessoa, aproveite. Mas nesse momento a única coisa que a gente não faz é conversar, né? A gente faz aproveitar também, né? Aí o pai e o filho saem para um passeio, semana de um passeio. É o dia que eles menos conversam, porque cada um está brincando de um lado, né? Ah, vamos passear, o pai está pescando de um lado, o filho está brincando do outro, no final do dia se encontram. E não conversaram nada. Mas basta ter um problema, aí cai na agenda a conversa. Não vão conversar, vão se chatearem.
família, a missão da família cristã é fazer o que Deus fez ao criar o ser humano e ao criar a família. Fazer com que os membros dessa família, fazer com que a família não viva disforme, mas viva uma forma existencial. Pessoas que adoram a Deus, pessoas que encontraram o propósito de vida. E por último, a missão da família cristã é, acima de todas as complicações que vivemos nos dias de hoje, viver uma aliança. Aí, o último, e serão um só corpo, uma só carne. Ou seja, ser um corpo, ser uma união, uma unidade. Hoje se fala muito, né? Não, nós não temos filho mais para nós, mas para o mundo, né? Não, eu sei que ele crescer, ele vai embora, pronto, tchau, adeus, né? Ou seja, nós estamos nos acostumando com desapego, que é bom quando é pequeno, que é apegado, depois pronto. Quer dizer, estão nos educando e nos fazendo crer que na verdade não existe aliança entre nós, que é assim mesmo. Estamos enquanto está bem, então tchau. Está enquanto precisa de nós, mas então tchau. Isso é casal, isso é filho, isso é a família. Então, nós temos uma missão como família cristã, que Deus nos coloca. Nós temos que assumir a aliança como sinal da nossa existência familiar. Uma vez, eu acho que eu já falei aqui, que eu expliquei para um adolescente. Ele estava com dúvida se os pais amavam ele verdadeiramente. Por quê? Ele ouviu uma vez, ela tinha ouvido os pais conversando com uns colegas lá, que na verdade não tinha planejado o nascimento dela. Olha, fulano nasceu, veio por acaso, a gente não planejou, e aí não sei o que houve e ela nasceu. E olha, foi um sufoco, porque a gente não tinha nada planejado. Ela ouviu. E daí, pirou. Se revoltou e era revoltada. Aí a mãe trouxe para conversar comigo, aquela coisa toda. Aí eu lembro que a mãe entrou e eu disse, não, fique lá, deixa eu conversar com ela. E foi. Chegou o momento que ela disse, eu sei que meus pais não me amam. Eu disse, mas por que não amam você? Eu sei. Não, então o que foi que aconteceu para você ter essa certeza? Aí ela disse, um dia eu vi eles conversando, que eu não fui planejado, eu surgi para casa, e foi um sufoco para eles. Então eles não me amam, eles não me desejaram. Aí a resposta que eu disse para ela foi, entenda uma coisa, não importa como você, não importa em que momento você nasceu, o que importa é que você será sempre o desejo de seus pais e do amor dos seus pais. Por quê? Porque tudo que eles produzirem será uma questão de amor, porque eles casaram como sinal de amor. E você já estava planejado, porque quando duas pessoas se casam, não importa se planejou ou não o filho, mas o filho já está no projeto, porque filho já está no projeto de casamento. Ora, duas pessoas se casam, o que é que vai sair desse casamento? Um filho. Pode sair ou não sair, mas o correto, a lógica é que vem um filho ou uma filha, não é isso? Quem planeja ou não. Às vezes a gente coloca 1001 barreiras e nasce mesmo assim.
E eu disse, quando eles se casaram, eles já planejaram você. Quando eles se casaram, eles já amaram você, porque uma vez casados, e eu digo, e aguarde que pode vir um irmãozinho, se prepare. Aí ela ficou assim, nunca tinha pensado assim. Eu digo, pois é, então, não existe esse negócio, eu planejei. Não, Deus planejou você. E quer saber? Deus planejou você e você teria que vir, mesmo que seus pais nem quisessem. Porque é assim, nós somos projeto de Deus. Cada um de nós, projeto de Deus colocado numa aliança de amor, família. Então, a missão da família, ser uma aliança. Então, o casal tem que sempre renovar sua aliança. Os pais têm que sempre renovar a aliança com seus filhos. Filhos, renovem sua aliança com seus pais, ou seja, pai, mãe, vocês sempre serão para mim meu pai, minha mãe, meus pais. Nada haverá de tirar esse sentimento para com vocês, de dever, de honra, de amor, de respeito, de grandeza em relação àquilo que vocês são para mim. E os pais aos filhos, filho, vocês são o projeto de Deus na nossa aliança de amor. E não importa o que vocês façam ou são, vocês serão sempre meus filhos. Essa é uma aliança. É claro, os pais podem ir até um dos filhos. Vão, nem sempre, né? Filhos às vezes desandam, mas são pais. E vice-versa. Então essa é a missão da família. Que a aliança do Senhor se mantenha. Unidade, corpo, comunhão, relacionamento, boa conversa e renovação de compromisso entre o cônjuge, entre pais e filhos, filhos e pais. É uma luta, porque parece que todo mundo sabe da missão, mas chega um ponto que todos já se esqueceram. Por isso, que cada um de nós possa assumir a missão da família cristã, de ser a boa criação de Deus, de ser o espaço em que se encontra identidade e propósito, de vivenciar a aliança familiar, cônjuge com aliança, família com aliança, porque Deus criou a família, Deus nos deu uma família cristã para viver essa missão. Conforme o texto bíblico de Gênesis, não é possível pensar numa família cristã diferente disso, que não seja diferente da nossa família. Então Deus nos abençoe com sua graça e misericórdia, né? E que cada família esteja nas mãos de Cristo, como é o lema desse mês de maio de 2016. Vamos orar. Meu Senhor, que cada família, que a nossa família encontre, vivencie sua missão de ser neste mundo, nessa geração e época, uma família cristã, nas mãos de Cristo, abençoada por Cristo, vivendo Cristo, proclamando Cristo. Em Jesus Cristo.
Amém.